Eu desenterrei o meu 3DS. Fazia um tempinho que eu não jogava ele. Eu desenterrei para jogar o jogo que eu vou falar mais tarde aqui, ou em outro bloco, se você estiver vendo isso separado. Mas eu terminando esse outro jogo, eu voltei a jogar o Bravely Second, que é um jogo da Square Enix. E, cara, assim, Bravely Second ele é um sucessor espiritual de alguma forma de Final Fantasy. Ele herda muita coisa de Final Fantasy, inclusive nomes de itens, né? Tipo Phoenix Down, Ether, tipo, todas essas coisas estão ali, né? Os nomes de magia também, tudo. Mas ele, assim, enquanto o Final Fantasy meio que tenta evoluir, arriscar em muita coisa, ele tenta ser o melhor RPG por turnos que ele conseguir ser. Então, assim, eu gostei muito do primeiro jogo, que era o Bravely Default. Assim, no primeiro jogo você tinha um grupo, né, de 4 personagens, é um grupo fixo, né, de 4 personagens, você não encontra outras pessoas no meio. E Ah, ele é não tem focado outros muito. personagens? Não, são os 4 personagens e Uhum. você segue com eles do começo até o fim do jogo. Ah, tá. Só que ele é estilo Final Fantasy V, ele é estilo 3, 1. os Final Fantasies de job, né? Uhum. Você vai desbloqueando jobs e você vai intercalando esses jobs dos seus personagens para, enfim, para mudar o seu estilo de jogo. Eu gostei muito do Bravely Default, assim, muito mesmo. Ele, pra mim, ele é assim, se ele fosse lançado na época do Super Nintendo, ignorando Final Fantasy, E Chrono ele Trigger. seria. E Chrono Trigger. Tá, enfim, é que ele é muito derivado de Final Fantasy, né? Uhum. Mas ele seria uma franquia memorável, assim, forever, que as pessoas lembrariam dela como lembram de Final Fantasy, de Mana, enfim, dessas franquias de RPGs japoneses que Uhum. duraram vários jogos, Quando sabe? saiu o primeiro, o Bravely Default, a gente tava no Drink and Play, que eu lembro que a gente gravou um programa e você falou dele, Sim. não foi? Uhum, E ele tinha umas sim. mecânicas que ele pegava coisas clichês dos RPGs, tipo batalha por turno, de ficar farmando, e o caralho a quatro. Eu lembro que você falou que ele meio que reinventava isso pra fazer ficar legal. Eu não lembro É, exatamente qual era a mecânica de sim. acelerar o relógio, sei lá, eu não lembro agora. Então, basicamente, assim, no Bravely Default e no Bravely Second, a mecânica, o turno ele é como se fosse um recurso seu. Uhum. Uh, você tem você tem instâncias do seu personagem que são Brave ou Default. No que implica isso? Default é a posição de defesa. Quando você defende, você assim, a sua defesa aumenta, né? Você aumenta consideravelmente a sua defesa naquele turno. Então você toma tipo um terço, um quarto do dano que você tomaria se não tivesse defendendo. Mas você acumula uma ação a mais para usar no próximo turno. Ou você pode usar Brave. Cada Brave que você usa, você ganha uma ação naquele turno. Uhum. Você pode fazer isso até 4 ações. Aí como que acaba funcionando isso? Isso é uma coisa interessante. Você pode chegar no primeiro turno e usar 4 ações de todos os seus personagens. Então cada personagem seu vai dar 4 golpes, por exemplo. E é bem capaz que você consiga matar todos os inimigos no seu primeiro turno antes do cara te atacar. Você até ganhava bônus por isso, né? Se você conseguisse matar todo mundo em um turno só, né? Sem ele contra-atacar, você ganhava um bônus de experiência e tal. Nesse ele dá no Bravely Second ele faz um esquema a mais ainda. Se você mata Eita. todos os inimigos em um turno, né? Aí usando ou não o Brave, né? Você tem a opção de mandar mais uma wave de inimigos com os pontos de Brave que você tem. Caraca. Então, e daí você pode mandar a cada leva de inimigo, cada wave de inimigo que você manda, ele te dá um multiplicador de ponto de experiência e de ponto de job. Hum. Cara, eu. Pra você ter uma ideia, como que eu tava fazendo esse negócio, na primeira não, tipo, uma das primeiras dungeons que eu tava fazendo, ela era de nível, assim, isso, cara, assim, ele facilita muito o lance de jogar um RPG por turno, porque quando você tá numa dungeon, ele fica escrito ali, essa dungeon é recomendada para níveis de 12 a 15.
E eu tava nessa dungeon, cara, eu tava de nível, tipo, 25, sei lá, porque de tanto farming que eu fazia sem nem sentir, porque o jogo, ele é feito pro farming ficar gostoso, sabe? Ficar Sim. bem de boa, bem sossegado, assim. Você consegue acelerar até 4 vezes a velocidade da batalha. Então, assim, todo aquele lance de ver as animações dos caras golpeando, cara, esse negócio voa. Pá, beleza. Atacou todo mundo, acabou. Tipo, em menos de um segundo. E tem o lance de você poder aumentar a porcentagem de inimigos que vão aparecer, né? Ou diminuir. Tem isso ainda? Desculpa. A chance, aumentar a porcentagem de chance do inimigo aparecer, saca? Ele vai aparecer a cada 2 passos, ou ele não vai aparecer quase nunca, se você colocar Você consegue menos colocar 100%, para não aparecer nunca. Vamos supor nunca, assim, né? se você colocar lá menos 100%, né, na frequência de inimigos, você deixa de ter random encounter enquanto você tá andando. Você pode usar isso, por exemplo, eu tô sem item de cura, tô longe pra caralho da cidade, eu tô aqui, tipo, perdido no meio de uma dungeon, fudeu. Não, beleza, desliga os encontros aleatórios, você sai da dungeon de boa, vai lá na cidade, dá um save, dorme, faz o que você quiser, e beleza, cara. Tipo, ele é um RPG japonês que ele pega todas aquelas coisinhas chatas de RPG japonês que tipo, aquela coisa que incomoda, sabe? Puta, tem que ficar fazendo grind. Não, grind nesse jogo é legal. Ah, cara, mano, encontro aleatório, eu odeio encontro aleatório que vem demais e não sei o que. Você pode tirar o encontro aleatório por um tempo pra você descansar a cabeça, ou seguir a história. Ou até quando você tem que voltar numa área, né? Você, puta, já passei aqui 1000 vezes, os inimigos são level 2, saca? Não vou ganhar XP porra nenhuma. Desliga, você anda naquela área. E é muito de boa, você aperta o R, ele já abre o menuzinho, você muda lá, tipo, menos 100%, pá, acabou. Não vem mais encontro. Esse, cara, ele ainda incluiu algumas coisas, por exemplo, você consegue fazer programas de ações, por exemplo, o Tis vai dar 4 ataques, a Idia vai dar uma magia X, daí depois ela vai dar esse ataque, depois ela vai dar uma magia Y, não sei o que e tal. Então você pode começar a batalha e disparar um programa desses e ele faz tudo sozinho. Então, assim, ele é lógico que esse tipo de coisa não vai funcionar, tipo, num boss fudidão e tal. Sim. Mas pra mob, né? Pra aquele dia a dia do RPG japonês, você consegue se virar nesse negócio. Sobre o jogo, assim, o que mais que ele tem de novidade? Eu acho que, assim, esse lance das waves foi o negócio mais bem-vindo, assim, porque eu tô upando demais sem nem sentir. De maneira geral, a história do jogo, eu tô achando, assim, bem ok. Ele é uma jornadinha, tipo, uma aventura de amiguinhos, sabe? Tipo, os personagens são todos fofinhos, assim, sabe? Tipo, ele tem aquele peso de uma história japonesa, sabe? Tipo, é tudo muito cute. Poder da amizade. Poder da amizade. Então, ao mesmo tempo que ele tá, assim, ao mesmo tempo que você tem um protagonista que ele é bobão, enquanto uma das meninas é apaixonada por ele, ele não se liga nisso, então fica aquela coisa meio bobinha de anime. Você tem, tipo, uma traição de amigos e, tipo, pessoas do reino morrendo por causa disso, então ele trata a morte É aquela coisa oriental, né, que ele trata temas pesados pra caramba, ao mesmo tempo que ele dá uma leveza extrema pra outras coisas. Então, assim, tenham na cabeça que ele vai ter esse clima japa. Ele é bem japa. O Victor Nobres perguntou: ele é um RPG japonês fácil? É isso, eu ia falar isso. Não, né? Ele não é fácil, cara. Ele não te faz perder tempo com coisa imbecil. Exato, sabe? Ele conseguiu revolucionar o que tava ficando enfadonho e é um dos motivos que os JRPGs que já foram tão fortes, hoje em dia eles não têm, sei lá, 1/3 da grandeza que já foi, né? Foi, pelo menos na geração do PS1, assim, metade do PS2, era o gênero mais amado, né, cara? Sim. Ô, Johnny, pelo menos. Ele tem alguma ligação com o primeiro ou é uma história completamente nova, assim, tipo Final Fantasy? Ele tem uma ligação absurda com o primeiro, aliás. Mas dá pra jogar ele sozinho. O que acontece? No primeiro você tinha um grupo lá que era... A trama do primeiro girava em torno de... você tinha os cristais, né? Da terra, da água, do fogo, do ar.
esses cristais estavam meio que entrando em colapso e você pegava, você tinha talvez a protagonista, né, que era a Agnes, que ela era como se fosse a última representante de um lance meio religioso que eles chamam lá do cristalismo, né? Que ela ia até os cristais para apaziguar eles, para despertar eles e para conseguir trazer o equilíbrio, ao mesmo tempo que você tinha os anticristalistas que existia uma guerra, inclusive ideológica, entre essas duas linhas que tem até alguns paralelos aí com cristianismo e um ateísmo, vamos colocar assim, que durante o jogo inteiro você tem um ponto de vista de que o cristalismo é uma coisa boa, mas lá pelo fim do jogo você acaba se deparando com algumas coisas do tipo, como se fossem as cruzadas do cristianismo, sabe? Tipo, o lado do pessoal que defende o cristal não é tão bonito assim. PT ele tem e PSDB. Lado... Você... Esquerda e direita brasileira. Podia fazer um RPG, né, cara? Uma jornada, assim. Nossa, vamos matar cara. O Temer, né? Tipo um grande dragão na montanha. Um grande demônio. Mas aí ele tinha essa pegada, né? Esse jogo, né, o Bravely Second, ele se passa 2 anos depois do Bravely Default. A Agnes, né, do primeiro jogo, ela virou uma papisa, né, da questão do cristalismo. Papisa é feminino de papa? Sim. Cara, existe essa palavra? Existe, apesar de nunca ter existido. Por isso que eu falo, nunca existiu um papa mulher. Uma papa. Eu acho que é papisa, eu já li isso em algum lugar. Enfim, ouvintes corrijam a gente depois. E daí ela assumiu, né, um cargo importante, e daí chegou um cara do nada e sequestrou ela. O herói do primeiro jogo, né, que era o Cheese Warrior, que é um trocadilho com This Warrior, né? Ele, por alguma coisa aconteceu com ele ficou congelado, preso, tipo, em êxtases ali, né? Num lugar ali, e você acaba jogando. O protagonista desse jogo, ele é um novato. Ele é um dos cavaleiros do cristalismo, assim. Ele é um dos novatos ali. Ele é um estudante extremamente promissor e tal. Aí, basicamente, na sua party nesse jogo, você tem dois personagens que eram do jogo anterior, que é o Tis e a Edea. Que a Edea, no primeiro jogo, ela era filha do imperador que era contra o cristalismo. Ela foi ensinada durante o jogo inteiro, durante a vida inteira, que o cristalismo era uma coisa ruim, daí ela conhece, né, a Agnes e vê que não, essa pessoa não é uma pessoa má. Ela acaba entrando na sua party no primeiro jogo. Aí nesse jogo ela tá do seu lado para salvar a Agnes, né? E tem 2 personagens novos que são o Yu, que é o personagem principal, e a Magnolia, que é uma menina que veio da lua. Deixa eu falar uma bobice aqui, que você já explicou, mas eu me perdi aqui no meio de tanta coisa. Não entra mais ninguém na sua party. Até o final do jogo é esses 4 aí. Só esses 4. Eu acho isso legal, sabia? Porque você cria um elo com os personagens. Por exemplo, Earthbound. Sim. É aqueles 4 molequinhos lá, com o nariz correndo, e é isso até o final, entendeu? No Chrono Trigger, cara, chega uma hora que é tanto personagem que você fica, caralho, quem eu ponho nessa party? Eu gosto de fulano, mas fulano é melhor. No Mario RPG também do Super Nintendinho, também Super Nintendinho, eu falei. Okay. Caralho. Eu não sei nem o que tá acontecendo. Eu não sei o que você. Você tinha muito personagem. Esse é o meu problema com RPG, porque eu me apego aos personagens. Eu quero que todo mundo anda. Tipo uma fila indiana com 30 negros andando. Porque eu sinto mal de deixar eles separados, entendeu? E então, assim, como você achou que funciona legal isso daí, dos 4 só? Funciona muito bem, cara. E principalmente pelo lance que você tem a questão dos jobs, né, nesse jogo. Então, assim, você troca as habilidades dos personagens ao mesmo tempo que você acompanha aqueles mesmos personagens. Sim. Então, as cutscenes são com as mesmas pessoas. Mas você, de repente, você começa jogando com um guerreiro, uma maga e não sei o quê, e depois você tá jogando com um ninja, com não sei o quê, sabe? Tipo, e são os mesmos personagens. Isso é legal. Porque, por exemplo, no Final Fantasy VII, a Aeris é um porre. Ela é chata pra caralho, a Aeris. Só que você precisa ter um White Mage no grupo. Então eu tinha que botar a Aeris no grupo. E aí depois você fica puto que ela morre e todos os levels que você upou com ela. Isso é uma coisa.
Isso é uma coisa spoiler bacana. de Coerrola, o jogo tem 20 anos. Spoiler de Ares morreu, é puta que pariu, né? Mais de 20 anos essa porra aí. Então, nesse jogo é legal porque assim, você tem o seu job principal e você tem um slot para colocar a habilidade de um outro job que você tem avançado. Então você vai, por exemplo, agora eu tô com uma astróloga, um gatomante. O que a astróloga faz no jogo, Johnny? Ela adivinha o futuro. Não. É a irmã é a Aparecida Liberato, o job dela. Isso. Ela vê assim, ela vê os números do ponto de vida do inimigo e ele vê se ele vai ter sorte no futuro, baseado na numerologia. Vê a linha da vida do cara. Não, o astrólogo lá é a sua classe de buff, né? Tipo, de dar bônus de ataque em magia, bônus de defesa, basicamente isso, né? Aí, assim, a minha astróloga, por exemplo, ela tá bem avançada em Summoner. Então ela tem, assim, a habilidade principal dela é com as habilidades de astróloga e a habilidade secundária são summons. Aí assim, eu tenho, sei lá, tipo, tem o meu personagem, o Tis, o Tis não, o Yu, aqui ele tá com a habilidade de Black White Mage, né, que é a Red Mage, né, o Red Mage ele é uma classe balanceada, ele tem magia preta, branca e ele é ok no corpo a corpo, assim, ele é Jack of all trades, Master of none, né? E daí eu deixei ele também como a classe principal dele tá o Wizard, que o Wizard ele consegue dar magia usando um modificador para ampliar o poder das magias. Então eu consigo usar o modificador para ampliar os poderes das magias de Red Mage. Então assim, você pode combinar as classes para ter habilidades legais ali, sabe? Para ter personagens que se complementem. Isso é bem bacana. E quantas horas, Johnny, de jogo? Você chegou a pesquisar? É gigantesco? No How Long to Beat, se não me engano, ele tava com 25 horas. Deixa eu dar uma olhada. Ele agora tava 44, eu acho. Tá, não, tudo bem, então deve ser isso. Tá, umas 40 horas pra um RPG japonês, acho que tá ok, né? Tá okay. É menor que o primeiro, inclusive. Não, bicho, o primeiro ele tem um problema gravíssimo. A repetição, né? O primeiro ele tem um determinado momento da história que ele vai falar pra você que existem universos paralelos ali. E por causa dos universos paralelos, você tem que rejogar o jogo de novo 6 vezes. Do começo ao fim. Deu até frio. Peraí, deixa eu só falar rapidinho. Olha o filho da puta, o Vitor Nobre colocou aqui no chat que é astróloga. Em Noite Estrelada tem mais 15 de ataque. Que bosta, velho. O Victor Domiciano aqui, se o signo é compatível, tem mais 5. Mas aí, Johnny, quer falar mais alguma coisa? Tá, mas. Eu tenho uma pergunta. Ele ainda tem o lance da construção da cidadezinha e invocar amiguinho jogador, essas coisas? Tem. Você agora tá construindo a cidade da Lua. Lá da menina que veio da Lua, então você tá construindo lá. Aí assim, basicamente é uma mecânica pra você deixar seu 3DS ligado enquanto você não faz nada. Cara, o meu primeiro, eu só jogo 3DS quando eu viajo. Mas eu tinha muita gente nele, porque eu levava ele pra faculdade e tal, né? Então tinha muitos amiguinhos nele. Eu tinha a cidade quase inteira construída antes de terminar o prólogo. Assim, isso vale a pena explicar, porque o 3DS, ele tem aquele lance de Street Pass, né? Quando você encontra, você passa por alguém que tá com o 3DS ligado, alguns jogos têm algumas iterações. E nesse jogo, e também no Bravely Default, a pessoa que você fez Street Pass, ela entra para ajudar a construir a sua cidade. Então, você tem uma cidadezinha que você vai construindo lá, é um minigame, enfim, que basicamente ele desbloqueia alguns monstros extras para você lutar e fica te dando item de tempos em tempos. Você vai lá, tem uma notificação, você ganha uma potion, sabe? Tipo essas coisas. E quanto mais pessoas você fizer Street Pass, mais rápido você reconstrói a cidade. Então esse é um dos minigames que ele tem. E a cidade você pode comprar coisa nela, né? Você compra umas armas bem avançadas até. Você construir bastante nela.
você desbloqueia os supers também, né? Que tem, por exemplo, se eu mato 10. Se eu tô equipado com espada e mato 10 inimigos usando a espada, eu desbloqueio um super, daí vai ser um super ataque que eu vou. Tipo, é tipo um limit break, assim, né, de Final Fantasy VII. E quando eu dou esse golpe, todos os meus aliados vão ganhar um bônus, por exemplo, de ataque. Tem uma coisa que eu acho que vale a pena falar desse jogo, que é uma coisa que me incomodou um pouco quando eu li sobre, mas quando eu fui jogar eu falei, ok, é passável. Alguns dos personagens do primeiro jogo, alguns dos inimigos do primeiro jogo, dá mais um passinho para trás. Você desbloqueia os jobs vencendo alguns bosses, né? E alguns dos bosses do primeiro jogo voltam nesse jogo, e meio que assim, eles viraram tipo trambiqueiros, assim, sabe? Tipo, eles estão fazendo merda em algum lugar. E daí tem dois caras fazendo merda e você escolhe tomar lado de um deles para enfrentar o outro. E esse outro que você enfrentar, você vai ganhar o job dele para usar. São só os jobs que são repetidos, são os jobs do primeiro jogo. Os jobs inéditos você desbloqueia todos, né? Mas eu achei um pouco caído isso, porque eu falei, porra, mas eu queria poder ter todos os jobs, né? Ele faz isso para você jogar o New Game Plus dele, e quando você joga o New Game Plus, você desbloqueia os jobs repetidos, os outros jobs, né? Que tinha ali do primeiro jogo. Como Você eles estão queria fazendo ter... isso só com classe que já que é repetida, sabe? Que são as classes do primeiro jogo, eu falei, ok, tipo, beleza. Tipo, pelo menos eu não vou perder nenhuma das classes novas, sabe? Johnny, você já Oi. habilitou o Blowjob? Então esse é Bravely Second. É um jogo muito bom.